Reforma tributária já está em discussão na Câmara e votação será no final da tarde. Novas regras do Minha Casa Minha Vida com juros menores começam a valer a partir de amanhã. E você vai ver também. Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve entregar o cargo ainda hoje. A ANS inclui tratamento contra 2 tipos de câncer no rol de procedimentos e eventos em saúde. Carro invade escola de Londres e deixa 7 crianças feridas. Uma menina morreu. E ainda, mês de junho foi o mais quente já registrado no planeta. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Como sempre, você é muito bem-vindo. E nós estamos ao vivo. Agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Sempre um grande prazer estar aqui ao seu lado. Prazer é todo meu. Uma ótima tarde também a você que nos assiste. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, depois de quase 30 anos, a Câmara dos Deputados prepara para votar a PEC da reforma tributária a partir das 6 da tarde. O plenário da Câmara dos Deputados já retomou o debate sobre as mudanças e as discussões começaram na noite de ontem, após a apresentação do parecer atualizado do relator. A matéria é considerada por especialistas como uma das medidas de maior impacto para a estrutura econômica do país. O presidente da Casa, Arthur Lira, levou o tema ao plenário para o amadurecimento dos debates. E já existe a expectativa de que o tema possa ultrapassar os 308 votos necessários para aprovação. O coordenador da reforma tributária, o deputado federal Reginaldo Lopes, estima cerca de 370 votos na aprovação da matéria. E também pretende que ela seja votada nos 2 turnos já nesta quinta-feira. Nos últimos dias, articuladores se reuniram com os governadores, prefeitos e setores da sociedade para alinhar as divergências. E as principais se concentravam nos estados e estão relacionadas ao Fundo de Desenvolvimento Regional e ao Conselho Federativo. O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, indicou a manutenção do Conselho na reforma. Mas o parlamentar admitiu mudar suas regras de governança para atender aos estados, que perderiam o poder de arrecadar, mas ainda poderiam fixar regras e normas. A espinha dorsal da proposta é a implementação de um imposto sobre o valor agregado, o IVA dual, que será dividido entre 2 impostos, um federal e outro regional, de estados e municípios, e vai substituir 5 tributos hoje existentes, o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Especialistas estimam que esse novo tributo unificado deve ser de 25%, mas a alíquota ainda não está definida e será regulamentada após estudos da Receita Federal. A cifra deverá ser suficiente para manter a arrecadação com proporção do PIB atual. E segundo o texto preliminar, a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional vão ter seus benefícios fiscais mantidos. Bom, e como o Kleber disse, a votação da reforma tributária está marcada para hoje. Mas muita discussão sobre o projeto ainda deve acontecer. Ao longo do dia, muitos detalhes do texto vão ser negociados, como, por exemplo, os impostos para produtos que fazem mal para a saúde, como bebidas alcoólicas e cigarro, não é, Kleber? Muito bem lembrado, Dani. E o tema é muito complexo, porque afeta, como a Dani disse, diversos setores da economia e da própria sociedade. Muitos, aliás, veem a reforma como necessária e positiva. Já outros temem prejuízos com a mudança na lei. E você, claro, deve estar se perguntando aí, deve ter se perguntado nos últimos dias, como essa reforma vai afetar a minha, a sua vida. Pois bem, por toda essa importância e por ser um tema muito complicado e abrangente, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, nós recebemos agora o advogado mestre em Direito Tributarista, Rodrigo Helfstein. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês e com a audiência. O prazer é nosso. Eu já começo perguntando como vai funcionar esse imposto sobre os produtos considerados nocivos à saúde, como, por exemplo, o cigarro e a bebida alcoólica. Qual vai ser a diferença em relação à cobrança de impostos que existe atualmente? Realmente, esse é um ponto importante, um dos pontos aí bastante polêmicos, né,
do texto a ser votado. A exemplo do que já acontece atualmente para alguns tributos especificamente, no caso do IPI, por exemplo, né, o produto Imposto sobre Produtos Industrializados, em que há já a observância ao princípio da essencialidade, não é? Então, em relação a esse ponto, em relação aos produtos aí considerados nocivos para a saúde, para a sociedade, existe aí em questão, sim, a possibilidade de se estar tributando com alíquotas diferenciadas para cima esses impostos em relação a outros considerados essenciais, né? Como os de cesta básica e outros itens também que são considerados como benéficos, na verdade, essenciais, ao contrário desses produtos que são considerados nocivos à saúde da população. E, doutora, a Fiesp publicou hoje um manifesto favorável à reforma tributária. O texto diz que o país tem pressa. A Fiesp argumenta que a mudança dos impostos sobre consumo pode, inclusive, aumentar o PIB em até 20% nos próximos 15 anos. Isso equivaleria, por exemplo, a mais de R$1 trilhão circulando para a economia. Quais outros setores também devem ser beneficiados, doutor? Olha, é muito oportuna essa pergunta. Em relação à indústria, sem dúvida nenhuma, as projeções mostram que realmente haverá aí um benefício, podemos dizer assim, em relação às indústrias. Até porque a indústria está numa etapa da cadeia produtiva em que se gera realmente muitos créditos, né? Não é só mão de obra. Tem aí os produtos intermediários utilizados na industrialização que acabam por gerar direito ao crédito, dentre outros custos das etapas de industrialização. Então, um dos pontos fortes da reforma é essa possibilidade de geração de créditos, ou seja, a observância ao princípio da não cumulatividade, né? Ou seja, o que se paga realmente se volta em crédito. Isso também pode ser também benéfico também para prestadores de serviço, por exemplo, que se situam em cadeia, num nível intermediário da cadeia produtiva, ou seja, aqueles setores que não estão em contato diretamente com o consumidor final, onde haverá, sim, a possibilidade da tomada desses créditos. E aqui, como a gente procura fazer um jornalismo equilibrado, agora a gente vai abordar o outro lado. O setor de turismo e eventos redigiu um manifesto por uma reforma tributária justa. Para esse nicho, a expectativa é de que a reforma aumente drasticamente a carga tributária e dificulte principalmente a competitividade internacional do país. Então, por outro lado, quais os setores que estão reclamando da reforma? Esse é um outro questionamento bastante oportuno também. Aliás, é um dos questionamentos mais polêmicos até agora. A questão da figura do prestador de serviço em relação à reforma tributária. Porque, conforme eu coloquei atrás, o prestador de serviço, aquele que produz, né, o seu serviço diretamente ao consumidor final, no caso do turismo e eventos, né, conforme foi perguntado, esses daí, essencialmente, eles têm o preço dele muito atrelado à mão de obra, né? Não há aí, e a mão de obra, no caso do texto da reforma tributária, ele não implica crédito. Então, por esse motivo, há que se falar assim numa preocupação grande em relação aí a uma oneração desses setores em detrimento de outros setores. O que esses setores, principalmente turismo e eventos, colocam é que, sim, são favoráveis à reforma tributária, mas desde que houvesse, como ocorre em outros países da Europa, que adotam o IVA, e até alguns países da Ásia, como a Tailândia e a China, que houvesse o quê? A alíquota diferenciada para esses setores. Seria uma forma de que não trouxesse aí uma onerosidade grande para esses setores. Tá certo, então, e nós acabamos de conversar com o advogado mestre em Direito Tributarista, Rodrigo Helfenstein.
Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de trazer alguns esclarecimentos sobre tema tão relevante que vai certamente mudar a vida não só das pessoas jurídicas, como também das pessoas físicas de modo geral, em caso de aprovação. E eu agradeço bastante e parabenizo vocês pelo programa. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. E por falar em mudar a vida, a partir de amanhã, a Caixa Econômica Federal vai colocar em prática as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa do banco é ampliar o acesso ao crédito imobiliário com as novas condições de juros. A Caixa Econômica Federal anunciou que as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida vão dar melhores condições de juros e benefícios. As mudanças devem contribuir para baixar o valor da entrada dos financiamentos, que é o principal entrave para o acesso ao crédito com recursos do FGTS. O fatiamento das faixas do programa vai permitir juros menores para rendas mais baixas. Com isso, se a renda familiar é de até R$ 2.000, por exemplo, vai ter redução na taxa de juros de 4,25% para 4% nas regiões Norte e Nordeste e de 4,5% para 4,25% no restante do país. Também houve atualização dos valores de subdivisões da faixa 2 até R$ 4.400 e faixa 3 até R$ 8.000. Outra mudança foi o aumento do valor máximo do subsídio do FGTS de R$ 47.500 para R$ 55.000, que pode ser acessado pelas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Aliadas ao maior prazo de empréstimo de até 35 anos, essas mudanças aumentam o valor do imóvel que pode ser financiado, reduzindo o valor que o comprador tem de dar de entrada. Houve também a atualização dos valores dos imóveis das faixas 1 e 2 do programa, com acesso a subsídio, que agora variam de R$ 190.000 a R$ 264.000, a depender do tamanho da cidade e de aspectos populacionais. Antes, o intervalo era de cerca de R$ 130.000 a R$ 230.000. E para a classe média, o aumento do valor do teto do imóvel para a faixa 3 para R$ 350.000 permite o acesso a financiamentos com as taxas de juros mais baratas do programa de até 7,66%. E a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve entregar hoje ao presidente Lula sua carta de demissão. Ela, inclusive, já convidou os funcionários do Ministério para uma cerimônia no fim da tarde, sem detalhar os motivos. O deputado federal Celso Sabino é o mais cotado para assumir o posto. A reunião da ministra do Turismo, Daniela Sabino, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está marcada para as 15 horas no Palácio do Planalto. A informação foi passada pelo prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que é marido de Daniela. Daniela apresentará uma carta colocando seu cargo à disposição, agradecendo o espaço do governo e dizendo entender o momento político que exige sua saída da pasta. A expectativa é que o deputado Celso Sabino, do União Brasil, seja indicado para substituí-la. A troca é esperada há semanas e atende uma reivindicação do União Brasil, após Daniela pedir desfiliação da legenda. A mudança no Ministério também serviria para o governo acelerar a aprovação das pautas econômicas que estão em negociação no plenário da Câmara dos Deputados. A Agência Nacional de Saúde incluiu 2 tratamentos contra o câncer no rol de procedimentos. Inclusive, os planos devem garantir a cobertura já a partir de agosto. A ANS incluiu um medicamento contra o câncer de tireoide e um tratamento contra o câncer de próstata no rol de procedimentos e eventos em saúde. As tecnologias e procedimentos passam a ter a cobertura obrigatória dos planos de saúde a partir do dia 1º de agosto deste ano. Um dos medicamentos incluídos pela Agência Nacional de Saúde é o levomalato de cabozantinib, contra o câncer de tireoide, e que é indicado para o tratamento do carcinoma de células renais avançado. O custo de uma embalagem com 30 comprimidos de 40 miligramas pode chegar a R$ 48.000. Contra o câncer de próstata, foi incluída a fotovaporização a laser, que é um procedimento considerado minimamente invasivo. Ele busca evitar o aumento da próstata, removendo o tecido que impede o fluxo urinário. A ANS também aprovou a inclusão de 3 novas terapias no rol de procedimentos. A terapia com a proteína para a doença de Fabry, o MAPA 5 dias,
de monitoramento da pressão arterial e a incorporação da carboximaltose férrica para o tratamento de pacientes com deficiência de ferro, que também devem ter a cobertura dos planos de saúde a partir do mês que vem. E veja a seguir, carro invade escola de Londres, uma menina morreu e várias crianças ficaram feridas. E ainda, esse mês de junho foi o mais quente já registrado no planeta. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h21 pelo horário de Brasília, e voltamos com uma triste notícia. Olha só, aos 86 anos morreu em São Paulo o dramaturgo José Celso Martinez Correia. Zé Celso, como era conhecido, estava internado no Hospital das Clínicas em São Paulo após um incêndio atingir o apartamento em que ele morava. No incêndio, Zé Celso sofreu queimaduras de 2º grau no rosto, nas pernas e nos braços. A causa do incêndio ainda é investigada. Há suspeita de que o fogo tenha começado no aquecedor do apartamento. Outras 3 pessoas que estavam no local inalaram bastante fumaça e estão em observação médica. E nos destaques internacionais, uma menina morreu e várias crianças ficaram feridas nesta quinta-feira depois que um carro invadiu uma escola primária no sudoeste de Londres. Autoridades descartaram terrorismo como motivo, mas investigam as possíveis causas do acidente. As autoridades informaram que algumas vítimas estão em estado crítico, mas a polícia ainda não confirmou a gravidade dos ferimentos. Os policiais permanecem no local junto com os paramédicos do Serviço de Ambulâncias Terrestre e Aérea de Londres e aguardam mais atualizações sobre as condições de saúde das vítimas. Uma mulher de 40 anos foi presa no local, suspeita de causar morte por direção perigosa. A polícia foi chamada por volta das 10 horas da manhã na escola primária em Camp Road, particular voltada para meninas de 4 a 11 anos. Esse trabalhador viu a movimentação do serviço de emergência quando fazia uma entrega perto do local do acidente. Autoridades como o ministro da Saúde, Steve Barclay, e o prefeito de Londres lamentaram o acidente. E a polícia russa encontrou perucas, armas e dinheiro na residência do chefe do grupo paramilitar Wagner. O local também é usado como escritório do grupo. A mídia estatal russa publicou um vídeo de uma suposta batida policial no escritório e residência de Yevgeny Prigozhin, em São Petersburgo, intensificando essa aparente campanha de propaganda contra o chefe mercenário do grupo Wagner. A operação policial apreendeu um estoque de ouro, dinheiro e perucas, junto com armas e vários passaportes, aparentemente pertencentes a Prigozhin sob diferentes pseudônimos. Especialistas e defensores dos direitos humanos dizem que as autoridades russas têm um padrão de fabricar processos criminais contra os adversários políticos do Kremlin. O exército israelense anunciou que executou ataques no sul do Líbano depois que um morteiro que foi disparado a partir da região explodiu perto da fronteira com Israel. O novo incidente na fronteira entre os dois países, que tecnicamente estão em guerra, ocorreu na zona perto do território sírio de Golã, anexado pelos israelenses. No Líbano, a agência oficial de notícias ZANI informou que mais de 15 disparos foram registrados. Quase 2 horas atrás, um míssil foi lançado do topo da colina e atingiu a região da fronteira. 3 minutos depois, os israelenses responderam lançando um outro míssil no mesmo local e outro ainda caiu perto. Nada mais aconteceu, foi isso. Depois da retirada de Israel do sul do Líbano em 2000, que acabou com 22 anos de ocupação, a ONU traçou uma linha azul para estabelecer uma fronteira entre os dois países. Esta linha situa a parte norte de Gajar, no Líbano, e a parte sul no Golã, ocupado e anexado por Israel. E pelo menos 17 pessoas morreram em um vazamento de gás em um bairro pobre, perto de Joanesburgo, na África do Sul. O acidente pode ter sido causado pela mineração ilegal. O serviço de emergência informou nesta quinta-feira que a tragédia provavelmente está relacionada com a mineração ilegal. As equipes receberam um chamado na noite de quarta-feira
por uma explosão de gás no bairro de Ângelo, na periferia leste de Joanesburgo. Mas quando chegaram ao local, os funcionários detectaram um vazamento de gás procedente de um cilindro contendo uma substância altamente tóxica. Um oficial disse que o incidente teria sido provocado por um vazamento de gás dióxido de nitrato de um cilindro que é utilizado para o garimpo ilegal de ouro. O bairro fica próximo de uma mina abandonada. A África do Sul, com uma taxa de desemprego superior a 32%, tem milhares de garimpeiros ilegais conhecidos como zama-zamas, que significa os que tentam a sorte na língua zulu. E o clima do planeta tem ganhado espaço no noticiário de todo mundo nos últimos dias. Hoje foi a vez do Observatório Europeu Copérnicos fazer um novo e impactante anúncio. Que anúncio foi esse, Kleber? Olha só, Dani. O mundo registrou o mês de junho mais quente da história em 2023. A temperatura média planetária do mês foi de 16,51 graus Celsius e superou o recorde anterior, que era de junho de 2019. Vamos ver, Dani? Vamos. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, na véspera a temperatura tinha ficado em 17,01 graus Celsius. Com base nos dados coletados desde 1979 pela agência, as temperaturas dos 2 dias quebraram o recorde anterior de 16,92 graus Celsius, estabelecido em 24 de julho de 2022. O Observatório da Terra da União Europeia, Copérnicos, confirmou em um comunicado que segunda-feira foi o dia mais quente de seus registros desde 1940. Devido ao verão boreal, a temperatura média global costuma subir até o final de julho e início de agosto. Em junho, as temperaturas médias globais foram as mais altas registradas pelo Copérnicos. As temperaturas podem subir ainda mais e atingir novos máximos, devido ao fenômeno El Niño no Oceano Pacífico. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.